Kepler, Newton, and so on. These people were all believers in God, with slight variations on it. Believers in God. A ciência matou Deus. Essa frase aparece em debates, em livros e até em memes na internet. E se eu te contar algo diferente? John Lennox, um dos maiores matemáticos de Oxford, debatedor mundialmente conhecido, que já enfrentou Richard Dawkins, o ateu mais famoso do planeta. E sabe o que Lennox afirma sobre isso? A ciência não matou Deus, a ciência precisa de Deus. E hoje nós vamos mergulhar nessa visão. Você vai conhecer os exemplos, os argumentos e a lógica que Lennox usa para mostrar que fé não é irracional. E sem Deus, a própria ciência perde o sentido. Então já se inscreve no canal, porque aqui no Fala Senhor você encontra verdades que fortalecem sua fé e te preparam para qualquer debate. Preparado? Então vamos nessa. O DNA fala a linguagem de Deus. Quando você olha para o DNA humano, o que vê? Biologia? Lennox vê linguagem, código, informação organizada, 4 letras, 3 bilhões de posições, como um software escrito linha por linha. Pensa comigo, um bilhete com 3 palavras exige um autor, um e-mail com 10 linhas exige um autor, um programa com 1000 linhas exige um autor. Por que 3 bilhões de letras em ordem precisa surgiriam sem autor? Não é mágica, é informação. E aqui está o ponto de Lennox. Processos físicos explicam tinta na folha, mas não explicam o conteúdo da carta. Química explica tinta, não explica a mensagem. A biologia explica a molécula, não explica o significado. A informação codificada aponta para uma mente, sempre. E a base da vida é a informação codificada. Logo, a base da vida aponta para uma mente. Esse é o raciocínio simples, direto e incômodo. Aí você pergunta, então você está colocando Deus nas lacunas? Não. Lennox não está dizendo, não sabemos, então foi Deus. Ele está dizendo o que sabemos sobre informação toda vez que encontramos código, encontramos mente por trás. E o DNA é um código. Agora, uma imagem rápida para ficar claro. Imagine que você encontra na praia uma frase escrita na areia, volte para casa. Não tem como o vento e a água terem organizado as letras nessa ordem com sentido. Vento e água movem grãos, não geram significado. E o DNA é essa frase na areia, só que com bilhões de letras e rodando dentro de você agora. E mais, esse código se copia, se corrige e se regula. Tudo isso exige informação sobre informação. É metanível e metanível nunca nasce do acaso. Sempre aponta para uma mente. E agora eu te pergunto, se até a nossa biologia carrega camadas de significado, por que tanta gente ainda insiste que não existe autor por trás da vida? É como se o livro viesse com um manual embutido de leitura. Percebe o peso? Se a vida começa em informação, a pergunta certa não é só como a vida evoluiu, é como a informação chegou lá. E aqui os ateus esbarram, porque o acaso mais a necessidade até explica padrões físicos, mas não explica a semântica, não explica significado. E a vida é feita de significado bioquímico. Por isso Lennox conclui, a ciência não mata Deus. A ciência precisa de Deus. Sem Deus fica faltando a fonte da informação. E isso muda não só a biologia, muda a história da própria ciência e o jeito que você enxerga os grandes nomes que criaram a ciência. No próximo bloco, eu te mostro por que essa guerra entre ciência e fé é uma farsa histórica e como os pais da ciência moderna esperavam encontrar leis porque criam em um legislador ou em criador. A guerra entre ciência e fé é um mito. Você já ouviu isso? Ciência e fé sempre foram inimigas, certo? Errado. Esse é um dos maiores mitos já vendidos. E John Lennox adora desmontar essa ideia. Pensa comigo, quem criou a ciência moderna? Kepler, Newton, Galileu, Boyle, Faraday, quase todos cristãos convictos. Eles acreditavam que o universo tinha leis porque havia um legislador. Não era fé contra a ciência, era fé gerando a ciência. A pergunta que eles faziam era simples. Se Deus é racional, o universo também deve ser. E aí começaram a buscar padrões, fórmulas e equações.
e nasceu a ciência moderna. Não apesar da fé, mas por causa da fé. E olha a ironia, os mesmos ateus que acusam a fé de ser anti-ciência usam uma ciência que nasceu da fé. E aí vem Lennox de novo. Ele cutuca Dawkins com essa frase: você pode ser ateu e fazer ciência, mas você não precisa ser ateu para fazer ciência. Ou seja, o ateísmo não é pré-requisito para a ciência, mas fé em um Deus racional já foi sim combustível para descobertas na ciência. Agora pensa comigo, se até hoje a gente chama o universo de cosmos, que significa ordem, isso já mostra a suposição de que existe lógica por trás de tudo. E ordem não é produto do acaso, é produto de uma mente. Jogue uma bomba na sua casa e me diz se gerou ordem ou caos. E aqui vem o ponto. A tal guerra entre ciência e fé foi alimentada muito mais pela ideologia do século XIX do que pelos fatos da história. E quem desmonta isso não são só cristãos, são historiadores da ciência, gente que não tem interesse nenhum em defender religião. Então, quando alguém disser, mas ciência e fé sempre brigaram, você já sabe, não é história, é narrativa. E se a guerra é narrativa, talvez a pergunta certa não seja ciência contra a fé, mas quem ganha com essa narrativa. E é aqui que Lennox mostra que essa falsa guerra é usada como arma para excluir Deus da conversa, para dar a impressão de que ter fé é irracional, ou só quem rejeita a Deus é inteligente, entre aspas. Mas os fatos não estão do lado deles. No próximo bloco eu vou mostrar o debate direto entre Lennox e Dawkins, e a pergunta que corta fundo, o que realmente explica a origem do universo. E aí a conversa fica séria. Lennox versus Dawkins. Quem explica o universo? E agora é a hora, o palco de um dos debates mais famosos. John Lennox versus Richard Dawkins. Eu vou colocar esse debate aqui nos comentários, eu vou deixar o link para vocês. Então vamos lá. De um lado temos o ateu mais influente do planeta, do outro um matemático de Oxford, cristão convicto. E aí Dawkins solta a frase que sempre circula: a ciência matou Deus. A evolução explica a vida. Não precisamos de religião. Silêncio. Todo mundo espera e Lennox responde. Ele olha para Dawkins e diz: você acredita que o universo se fez sozinho? Mas eu pergunto, quem colocou as leis da natureza lá? Pensa nisso. A matemática que descreve o universo já estava aqui antes de qualquer ser humano existir. Quem escolheu esse código? De onde veio essa ordem? Quem ajustou as constantes da física para que a vida fosse possível? Se fosse aleatório, a probabilidade de termos um universo como o nosso seria praticamente zero. E Lennox cutuca: o ateísmo não explica a origem da racionalidade. Ele usa a razão para negar o próprio fundamento da razão. Ou seja, se a mente humana fosse só um acidente cego da evolução, como confiar que nossos pensamentos são verdadeiros? Não dá. Mas, se fomos criados por um Deus racional, faz sentido acreditar que a mente pode decifrar o universo. É aqui que Lennox vira o jogo. Ele não só defende a fé, mas ele mostra que o ateísmo é que é irracional. E então, Lennox lança a frase que viralizou: a ciência pode explicar o como, mas só Deus explica o porquê. E isso muda tudo, porque ciência sem propósito só descreve engrenagens, mas não responde à pergunta que todo ser humano carrega: por que existimos? E a resposta não vem do acaso, vem de um criador. John Lennox não fala só como cientista, ele fala como alguém que olhou para o universo e viu o propósito. Enquanto muitos dizem a ciência matou Deus, ele responde: a ciência só faz sentido por causa de Deus. E essa é a verdade que ecoa até hoje. Se existe ordem, se existe racionalidade, se existe propósito, então existe um Criador. E esse Criador é Jesus Cristo. Agora me diz, você acredita que a ciência matou Deus ou que a ciência confirma a necessidade dele? E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like e compartilha com aquele amigo ateu ou com aquele amigo cristão que está fraco na fé. E se inscreve no canal, porque ainda temos muito a explorar juntos. A ciência precisa de Deus e o mundo precisa ouvir isso.